Vamos falar agora do elemento subjetivo do crime de furto, que é o dolo. Aqui eu pedi para vir para a lousa de novo, mas o dolo no crime de furto tem dois aspectos aqui. Primeiro é o animus furandi. O animus furandi é a vontade de subtrair, animus furandi, vontade de subtrair. Isso. Furandi, animus furandi, que é a vontade de subtrair. Ok? Não é de furar, não. É a vontade de subtrair. E depois nós temos aqui, mais, além do animus furandi, tem que ter o animus rensibi habendi. Animus rensibi, guardem isso. Rensibi habendi. Animus rensibi habendi. Que é o fim de apoderamento definitivo do bem. Animus rensibi habendi é o fim de apoderamento definitivo. Vou escrever de novo aqui para vocês. Fim de apoderamento definitivo do bem. Animus rensibi habendi. Que é a mesma coisa que o animus domini, que é a intenção de dono, tá? Animus rensibi habendi, que é o fim de apoderamento definitivo do bem. Ok? Então o furto isso é importante, que é a vontade de subtrair. Furto exige vontade de subtrair, que é o animus furandi. Mas não basta isso. Não basta a vontade de subtrair. É subtrair para si ou para outra. A expressão para si ou para outra é o animus rensibi habendi. É o fim de apoderamento definitivo do bem. Fim de assenhoreamento ou apoderamento definitivo do bem. Que é o dolo específico aqui, né? Então, vontade de subtrair, que é o animus furandi. E o fim, que é o dolo específico, que é o fim de subtrair para si ou para outro, que é o fim de apoderamento definitivo do bem. Que é o que se chama de animus rensibi habendi ou animus domini. Não se exige o animus lucrandi. Não se exige que a pessoa tenha lucro. Às vezes a pessoa subtrai para distribuir para os pobres. Mesmo assim é furto. Teve lucro nenhum. Subtraiu para dividir para os pobres. Para entregar para os pobres. Mesmo assim é furto. Então o furto não exige animus lucrandi. Ok? Bom, aqui nós temos então algumas questões. Primeiro, o credor que subtrai o devedor para se ressarcir. Foi lá e subtraiu exatamente aquilo que o devedor lhe devia. O devedor devia 5 mil reais, o credor foi lá e subtraiu 5 mil reais. Não é furto aqui, porque aqui a intenção foi se ressarcir. Aqui o crime é de exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões do artigo 345 do Código Penal. Ok? Uma outra questão do furto famélico. O furto famélico é para saciar a fome. Sujeito que subtrai para se alimentar, para saciar a fome. O furto famélico, ele é estado de necessidade? Depende. O estado de necessidade só se caracteriza se for o único meio que ele dispunha para saciar a fome. Se ele não dispunha de nenhum outro meio para saciar a fome, o único meio era o furto, daí é estado de necessidade. Agora, se ele tinha outros meios para saciar a fome, daí não é estado de necessidade. Então, resumo, furto famélico é para saciar a fome. Via de regra, não é estado de necessidade, salvo se for o único meio que ele tinha para saciar a fome. Se for o único meio, daí é estado de necessidade. Ok? Agora, o furto famélico, caso não seja estado de necessidade, precisa analisar o princípio da insignificância, né? Porque se o valor for muito baixo, daí aplica-se o princípio da insignificância. Tem também o chamado furto em estado de precisão. Já ouviram falar nisso? Furto em estado de precisão. É o sujeito desempregado que comete um furto. Em uma situação de necessidade, ele furta ali eletrodomésticos,
alimentos. Furto em estado de precisão, que é o furto cometido por uma pessoa desempregada, que está precisando, em estado de precisão, pessoa que está precisando, né, em estado de precisão. A mãe vai lá e furta cadernos para o filho na escola, é isso. Furto por pessoas que não têm condições e vão lá e acabam praticando um furto. Por exemplo, um desempregado que pratica um furto. É claro que isso também, é claro que é crime de furto. Precisa verificar sempre o princípio da insignificância, né? Que nós vamos falar depois mais para frente ainda. Ok? Muito bem. Bom, mas o furto, voltando aqui ao elemento subjetivo, né? O furto exige o dolo, né? O dolo, que é o ânimos furante, que é a vontade de subtrair, e a finalidade, que é o ânimos reincibi a bem, subtrair para si ou para outro. Ok? O furto culposo não é crime. Por culpa subtraiu um bem. Daí não é crime de furto. Então o sujeito saiu de um restaurante e levou o paletó alheio pensando que era o próprio. Furto, ainda que seja um erro grosseiro, um erro culposo, um erro inexcusável, o furto culposo não é crime. Ainda que seja uma culpa grave, furto culposo, não existe furto culposo. Então o sujeito que subtrai coisa alheia pensando que era própria, não responderá pelo crime de furto. Entretanto, após ser notificado para devolver e não devolver, daí pode ser crime de apropriação indébita. Daí pode ser um crime de apropriação indébita se ele foi notificado para devolver e não devolver. Pode caracterizar o crime de apropriação indébita, mas furto não. Não existe furto culposo. Ok? Bom, nós temos aqui a questão do furto de uso. O furto de uso é aquele em que o sujeito subtrai com a intenção de restituir. É o ânimos restituendi, ok? Furto com ânimos restituendi. Subtrai com a intenção de devolver o bem. O furto de uso, que isto é, a subtração com a intenção de devolver, é fato atípico. Isto é, não é crime, desde que presentes dois requisitos. Isso é importante. Não é crime, desde que presentes dois requisitos. Primeiro, subtração momentânea de uma coisa infungível. Então, anote aí. Subtração momentânea de uma coisa infungível. E segundo requisito, pronta restituição logo após o uso. Pronta restituição logo após o uso. Então, subtrai uma coisa infungível e devolve em seguida, logo após o uso. Então, por exemplo, o sujeito subtraiu um carro, deu uma volta na cidade e devolveu. Ok? O sujeito subtraiu uma roupa da amiga que mora na mesma casa, foi numa festa e devolveu. Então, subtraiu o carro, dá uma volta e devolve. Subtraiu a roupa, vai na festa e devolve. Subtrai uma moto, dá uma volta e devolve. Subtrai um cavalo, dá uma volta e devolve. Isso é o furto de uso. Ok? Então o empregado levou para casa ali, subtraiu um bem lá, levou para casa e devolveu depois. Usou para fazer um trabalho escolar, levou o computador para casa, usou, no dia seguinte devolveu. Furto de uso. O furto de uso não é crime, porque o furto exige o ânimos reincibi a bem, o fim de apoderamento definitivo do bem. Não é isso? Já o sujeito que furta para devolver, ele não pratica o crime de furto. Então não há crime. O furto de uso, portanto, é fato atípico. Não é crime desde que, primeiro, seja um bem infungível, subtração momentânea de um bem infungível, e que haja pronta restituição, que o sujeito devolva o bem. Né? Ele devolve quando ele entrega diretamente para a vítima, ou então ele avisa a vítima onde o bem se encontra, ou ele devolve direto para a vítima, ou avisa a vítima onde o bem se encontra, ou deixa o bem em frente à casa da vítima. Em suma, deixa ali no local onde a vítima certamente vai avistar o bem. A gente subtraiu um carro e deixou lá estacionadinho ali na casa da vítima. Ok? Daí não existe aí o crime de furto, embora seja um ilícito civil. Agora, se o sujeito abandona o bem, se ele abandonar o bem, daí é crime de furto. Então o sujeito subtraiu um carro, deu uma volta e abandonou lá na estrada. Daí é furto. Para que não haja o crime, é preciso a restituição do bem. Não basta abandonar o bem. Ok? Bom, aqui sobre o furto de uso, ainda mais algumas observações aqui. O furto de uso para fins criminosos.
daí é crime de furto. Então imaginemos, o assaltante furta um carro para poder fugir. Se ele furta um carro para poder fugir, ele não vai poder alegar o furto de uso. Então, o furto de uso para fins criminosos, portanto, a jurisprudência condena. Diz que o ladrão que furta um carro para poder fugir, ele não vai poder alegar a tese do furto de uso, porque estimularia, vamos dizer, esse tipo de furto, né? Então tem que ser, não pode ser para fins criminosos. Ok? Questão também do ônus da prova do furto de uso. Quem alega o furto de uso tem que provar. Tá? Porque se o agente é pego em flagrante e alega que ia devolver o bem, ele que tem o ônus da prova. Então inverte o ônus da prova, né? Se ele alega essa intenção de que ele iria devolver, mas não deu tempo porque foi preso em flagrante, o ônus da prova, da intenção de devolver, é do réu. Inverte-se o ônus da prova. É o réu, portanto, que tem que provar que tinha realmente a intenção de devolver. E por fim, nessa questão do furto de uso, se o bem for fungível, a gente responde pelo crime. Então não se aplica a tese do furto de uso, se o bem for fungível, ainda que devolva. Subtrai dinheiro e devolve no dia seguinte, vai responder pelo furto. O furto de uso só é possível quando for bem infungível. Se for um bem fungível, por exemplo, dinheiro, o agente responde ainda que restitua. Então, se o sujeito subtrai um carro, dá umas voltas e devolve 2 horas depois, ok? É furto de uso em relação ao carro, mas ele pode responder pelo furto do combustível que ele consumiu. Porque o combustível é um bem fungível. É um bem fungível. Portanto, ele pode responder pelo combustível que ele consumiu, já que o combustível é um bem fungível. Ok?